Boa noite. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você está preparado para ouvir? Ai, depende, né? Depende, fala. Depende. Mas o que eu vou falar aqui é algo muito profundo e eu preciso que você abra o seu coração para que você possa escutar. Amém? Pergunta a pessoa que está de branco perto de você, você está com o coração aberto ou fechado, irmão? A gente vai de mansinho, cutucando a pessoa, até que chega um momento que ela abre o coração e deixa Deus falar, amém? E o que eu quero dizer é que nós temos uma mensagem, você abrindo seu coração fica mais fácil. E a mensagem que eu quero dar hoje é quebrando a cultura. Quebrando a... você tem cultura, claro, você cria um modelo de vida, de normas, de situações, de fazer coisas, a maneira como você as faz, a maneira como você se coloca. Se você tem a cultura de almoçar com seus filhos, de estar sempre à mesa, pelo menos uma vez por dia, isso é uma excelente cultura. Existem boas culturas, costumes que você costuma fazer, mas se você começa a fechar a porta 3 vezes, toda hora do mesmo lado, isso é uma boa cultura? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você está assim? Eu só posso sair se eu colocar o meu chapéu branco e a blusa azul, porque alguma coisa errada vai... Isso a gente pode fazer isso. Existem culturas relacionadas ao mundo espiritual terríveis, que as pessoas, elas se posicionam a ficar dentro de um centro de arrogância e orgulho, e elas acham que todas as pessoas têm que convencê-la. É uma cultura do orgulho. Você conhece pessoas assim, bem arrogantes e bem orgulhosas? E é interessante porque é difícil você quebrar uma cultura. A pessoa se acha. Quem já conheceu pessoas que se acham? Pergunta a pessoa do seu lado, já conheceu uma pessoa que se acha? Meu Deus, a pessoa se acha. Ela tem até performance, ela olha de lado assim, performance. A pessoa se acha. E essa cultura de criar costumes e elementos na sua... criar ideias fixas no seu coração, de você achar que as coisas, elas só acontecem daquela forma, cria também na sua vida laços. Cria na sua vida lugares em que você simplesmente não consegue sair. E eu pergunto a você se de alguma forma se Deus entrasse agora na sua vida, no seu coração, e quebrasse seus paradigmas, se você aguentaria enfrentar a simplicidade de Jesus. Nada mais humilhante para um arrogante do que uma pessoa humilde. Sabe, uma pessoa humilde, ela quebra todos os argumentos, simplesmente porque ela não quer provar nada, ela não quer ser nada, ela só é. Você já conversou com uma pessoa que ela é? A pessoa que é, não fica dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa que é, não fica esperando que as pessoas a elogiem para que elas finalmente sejam alguma coisa. A pessoa que é, a pessoa é. Mas é difícil você quebrar determinadas culturas na sua vida. E, infelizmente, a religião pode ser uma delas. A religião pode ser, e a metodologia dessa religião pode destruir uma pessoa com muita fé. E Jesus, quando ele vinha para curar, os fariseus o questionava, como é que você não pode fazer nada no sábado? Mas eu sou o Senhor do sábado. Deus é o Senhor do sábado. Como eu não posso fazer nada? Mas está na lei. Mas está na lei que você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Isso também está na lei. Então a cultura
judaica, muitas vezes foi confrontada por Jesus, que ele diz, você pega a sua lei e você esconde o seu coração que está errado, usando a lei para esconder a verdadeira intenção do seu coração. Você consegue entender isso? Quando uma pessoa chega para você e fala com você, Márcia, o carro não é vermelho. E você começa a criar um monte de justificativas. Dizer, não, o carro é vermelho. Não, o carro é vermelho. Aquilo para você é vermelho. Você criou um ponto de vista e sobre esse ponto de vista, você criou uma cultura de que você sempre está certo. Pergunta a pessoa do seu lado, já criou essa cultura? Sempre estou certo? Jesus amado. A gente cria a cultura de que nunca estaremos errados. E quem for falar com a gente confronta aquela pessoa dizendo, não, eu tenho uma razão para fazer isso. A cultura faz você criar um sistema em que você mesmo continua vivendo esse sistema. E no momento que você apodera-se da maneira ou do método de fazer as coisas, aquilo fica muito familiar. E jamais você procura saber no seu coração a razão pela qual você está fazendo aquilo. Você iria confessar? Pergunta a pessoa do seu lado. São Jesus. Pergunta a pessoa se ela ia confessar se você estivesse errado. Ai, não sei não, pastorar. Eu não sei se eu iria confessar. Mas Deus, Ele tem uma maneira de quebrar a nossa cultura. Ele faz uma situação inusitada, nova, diferente, que você tem que enfrentar aquilo, não com uma religião, mas você tem que enfrentar aquilo com o seu coração e com o Espírito Santo, com a visão de Deus. Amém? Mas é difícil você quebrar a sua maneira de ser. Por exemplo, existem pessoas que têm uma cultura hereditária mesmo, de estar sempre falando, brigando. Conhece pessoas assim? Você vai lá, não, a pessoa só está falando. Italiano é muito assim. Eu estava nos Estados Unidos e uma pessoa italiana começou a falar com a outra, assim, calma, tenha paz, em nome de Jesus, calma. Aí ele falou, não, pastora, eu só estou conversando. Eu disse, meu Deus, não conversa assim comigo não. Sai correndo. Mas é isso, a pessoa, ela cria uma cultura de falar de uma maneira agressiva, e está sempre falando de uma maneira agressiva, e não percebe que isso machuca as pessoas. Você já foi machucado por uma pessoa agressiva? Pergunta para o Dema sabe. Você já foi machucado por uma pessoa agressiva? Mas a cultura daquela pessoa, ela fala de uma maneira agressiva. E por que essa cultura nos faz agir da mesma forma? Vamos supor que você tenha um pai muito agressivo. Automaticamente, a maneira como você vai lidar com as pessoas é de uma maneira. E se você está lidando com a situação de uma maneira agressiva, você está criando uma cultura na sua vida. É um modelo, um modus operandi. Entendeu isso? Você entendeu isso? Então eu vou te dar mais um passo para você ir além um pouquinho. Ainda que você crie culturas e métodos e maneiras e modus operandi, maneiras pela qual você faz as coisas, se você as fizer sem o controle de Deus, ou sem a perspectiva de você questionar essas coisas que você faz automaticamente, você acaba se esvaindo, escravo dos seus próprios dogmas. Você acaba criando dogmas em que você se escraviza. E por que isso? Porque você decide acreditar que aquela cultura é algo certo.
que aquela maneira de você lidar com as pessoas ou lidar com os seus problemas é uma maneira certa. Mas Deus quer entrar e transformar essa atitude em outra. E como é que isso acontece? Como Deus entra e quebra paradigmas. E isso eu vejo o tempo todo. Vamos observar o que fala a palavra de Deus em Isaías. Por favor, que possamos abrir a palavra de Deus em Isaías 10. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O que significa dizer? É que a unção vai quebrar o jugo. A unção vai quebrar o jugo, seja ele qual for. O jugo é aquele peso que você entende ter que segurar por causa da cultura que você tem, ou do seu pecado, ou das circunstâncias, ou da maneira que você faz as situações. Se você está acostumado de uma forma, seja porque você tem algo que você precisa quebrar na sua família, uma maldição hereditária, seja porque você não sabe lidar com aquela situação de uma outra maneira, aquilo vai pesar no seu coração, e a única maneira de você quebrar isso é com a unção. Entende isso? Mas o que é unção? Unção é a capacidade que Deus tem de entregar o sobrenatural na sua vida. E você perceber que Deus está ali, quase visível, quase que você toca. A unção é poderosa. Isso é unção. E se você perceber a unção, logo você tem disponível na sua vida essa unção. Mas quando você, dentro de você, tem muitos paradigmas. Na minha infância eu tinha muitos paradigmas, porque eu nasci em berço evangélico. Então tinha coisas que eu não conseguia aceitar, eu travava toda. Aceitar que Deus fala comigo. Isso para mim foi um paradigma que eu quebrei. Aceitar o sobrenatural de Deus foi um paradigma. Imagina, você sai da Batista para Metodista, depois passa pela Assembleia, você vai criar culturas religiosas. E talvez você não perceba a unção de Deus. Porque a unção de Deus, o sobrenatural, quebra qualquer paradigma que você tenha. Deus pode agir de maneira completamente diferente daquilo que você espera. E para que tanto você o entenda, porque Deus não precisa que nós entendamos. Precisa? Deus não precisa. Mas acontece que se você não aceitar coisas diferentes que Deus coloca sobre a sua vida, você tem que enfrentar você mesmo, aquilo que te impede de enxergar o que Deus está falando contigo, e talvez uma batalha espiritual. Portanto, são várias camadas que precisam ser quebradas, porque você tem uma forma de pensar e como Deus deve agir em você. Por isso, quando a palavra de Deus diz que a unção quebra o jugo, pois o que você deveria buscar em você? Os seus pecados, a sua forma errada de fazer as coisas, a sua cultura ou a unção? Há pessoas que passam tanto tempo se diagnosticando nos seus pecados. Porque eu
peco aqui, eu peco ali, peco aqui, porque o diabo está ali, está amarrado e sai daqui e ali. Mas cadê a unção? Onde está a unção? Unção é o sobrenatural de Deus que entra na sua vida e transforma áreas da sua vida que muitas vezes você não consegue transformar através de simples decisão de mudar. Eu posso querer parar de fumar, mas se eu não tiver a unção, aquele lugar em que Deus age na minha vida, em que eu aceito a ação de Deus, eu mudo? Se Deus estiver, eu mudo. A minha própria vontade, muitas vezes não tem o poder de transformar as coisas. Certamente nenhum poder de mudar ou de dar milagres, se Deus não estiver operando nessa situação. Mas é difícil, porque é difícil a sensação de enxergar. Enxergar Deus operar na sua vida significa dizer, quebrar paradigmas o tempo todo. Como funciona isso? A sua atitude é sempre a coisa que você faz, é fugir. Quem já conhece pessoas que vivem isso? Para que você possa perceber a unção de Deus, você precisa estar aberto a que você seja confrontado. E na hora que aquela situação está acontecendo, você precisa perceber, Deus quer mudar isso na sua vida. Logo você pede a unção de Deus e fala, Senhor, muda isso. Amém? Muda isso. Esse medo do futuro. O tempo todo a ansiedade te consumindo. Vá buscar lá atrás. Se alguém da sua família não era também assim. E se isso é uma cultura, ou se isso é algo que é uma herança, da maneira como você foi cuidada, eu digo a você, a unção vai quebrar o jugo. Mas se você não percebe a cultura a qual você vive, as circunstâncias, a qual leva você a ficar completamente parado, aprisionado naquela ideia fixa de que aquilo não vai ser mudado para você, como é que você vai buscar unção para que isso seja mudado? Amém? Como é que a gente vai fazer? Ah, não faço nada, pastor, não mudo nada, deixa tudo como quer. Não é verdade? Deixa tudo como está, não é isso? Deixa a vida me levar, deixa as coisas como estão. Eu não quero mudar nada. Logo você não vai perceber não vai perceber a unção. Para você perceber esse quebrar de cultura, você precisa enfrentar os elementos que você mesmo coloca sobre você, dizendo que você não vai conseguir. Por que não? Se Deus operar na sua vida, levar você para um caminho, por que não? Vamos abrir a Bíblia em João 4, 9. João 4, 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Isso é uma cultura religiosa. Judeu não falava com samaritano. A primeira coisa que Jesus fez foi falar com... Isso diz que ele não é judeu? Não, ele era judeu. Só que ele não era escravo e não se posicionava a julgar as pessoas segundo a cultura. Entendeu isso? Se você consegue perceber a unção,
você não se escraviza com a cultura. E a palavra de Deus, ela é tão viva e tão eficaz, que jamais você vai pegar um versículo e vai conseguir lê-lo 2 vezes, sem, no mínimo, que a unção venha sobre o seu coração e mostre aspectos daquelas palavras que vão cicatrizar feridas suas, ou vão te dar uma visão diferente da vida, ou vai fazer com que você encaixe aquilo na necessidade que você tem agora. Se temos então esse entendimento que a unção vai quebrar o jugo, logo deveríamos buscar a unção. Mas buscar a unção tem um preço. O preço de não julgarmos a forma que Deus vai trabalhar na sua vida. Deus tem uma maneira de treinar você, de atuar na sua vida, de transformar áreas na sua vida, culturas enraizadas de muitos anos. Mas se você estiver aberto, a unção logo vai quebrar esse jugo. Amém? Você podia dizer, mas Jesus, você vai falar com os samaritanos? Isso significa dizer que você vai ser perseguido. Que as pessoas vão olhar para você de uma maneira errada. E você realmente acha que Jesus se importava com isso? Por que ele não se importava com o julgamento das pessoas? Porque ele tinha unção. Quando você tem unção, você quer muito mais unção. Você quer poder de Deus. Você quer transformação de Deus. Você não quer ficar aprisionado a pequenas coisas ou decisões erradas que você toma ao longo da sua vida. Você quer poder de Deus. E esse poder de Deus se manifesta à medida que você se entrega ao Senhor. Aí que vem a dificuldade das pessoas, porque se entregar a Deus significa enxergar as coisas que Deus está te dando à sua volta, não como uma coisa horrível, mas Deus, que queres que eu aprenda dessa situação que está acontecendo agora? Amém? Pergunta a pessoa que está perto de você, você entendeu isso? É difícil demais. Porque a gente sempre acha que a unção é só um mero ato cultural de você estar dentro de uma igreja e assim louvando e assim com o pregador e você ali está no sobrenatural. Não é isso. Estar sob uma unção é estar ciente do poder de Deus na sua vida, quebrando barreiras, e se a unção liberar, você levantar a mão, você levantaria? Pergunta a pessoa do seu lado aí se você ia morrer de vergonha. Você ia levantar a mão se Deus falasse assim, levanta a sua mão e ora? Se Deus falasse para você assim, ajoelha, dentro da igreja, viu? Tem gente que senta, chega numa igreja e ajoelha. Não só católico, não, protestante também. Já viu isso? Quem já viu acontecer isso? É a unção, aquilo do coração daquela pessoa, Deus fala, vai, ajoelha, fica em clamor. Claro, você não precisa ajoelhar para você ter um coração com Deus, mas isso mostra a sua atitude de renúncia e submissão. Amém? Então, quando há um julgamento, será que isso aqui é de Deus? Não, ai meu Deus, será? Ai não, vou levantar a mão não. O que aconteceu com o som? Ih, o que essa pessoa vai olhar? Vai me olhar do lado, vai ver eu cantando, saindo do lugar, fazendo assim? Eu não vou fazer isso não, vai estar todo mundo olhando. O que aconteceu com a unção? Tem gente que nem bate palma quando louva a Deus, mas quando pega o sambinha da Marquês de Sapucaí, misericórdia, ali não é unção. Pergunta a pessoa que sabe, você entende isso, que não é unção, irmão?
Dança gafieira, ainda existe gafieira? Não sei. Mas na minha época tinha muito gafieira. Hoje eu não sei se existe mais. Mas a pessoa sempre dançava muito, mas quando chegava na igreja, aquela coisa séria, né? Porque todo mundo acha que crente tem que ser sério e carrancudo. E não falam com o outro, imagina. Pergunta a pessoa se você é carrancudo? Misericórdia. Atos 11, 3. Lá em Atos 3, vem uma frase muito pequenininha que mostra o tamanho da cultura que foi quebrada. Entrastes em casa de varões incircuncisos e comestes com eles. Um judeu era circunciso, o incircunciso é aquele que não era judeu. Aquele que não era judeu, você não podia sentar para comer com ele. Você imagina, você senta numa situação e você fala, você não é um cristão, então não vou sentar com você. Logo, como a gente vai pregar para as pessoas? Se todo mundo é ímpio, você vai ficar perto de quem para você pregar o evangelho? Se só você é santo, sobra quem? Entende isso? A cultura do julgamento, da unção, da capacidade, aquela pessoa teria a capacidade de ter a unção se ela fosse daquela maneira. Isso é cultura. Isso é julgamento. Deus pode falar profundamente com as pessoas. Eu conheço mulheres intercessoras, senhoras, que não sabem ler, nunca leram a Bíblia. Mas elas abrem a boca, o poder de Deus na vida delas é sobrenatural. Coloca as minhas 3 faculdades no chão. Sobrenatural. Então, o que nós precisamos aprender, para que possamos quebrar os nossos paradigmas, a nossa cultura, é não julgar como Deus vai fazer na sua vida. É apenas obedecer. Amém? Talvez Deus faça uma coisa na sua vida e leve você a um entendimento tão profundo sobre aquela área que você vai literalmente quebrar aquele jugo, andando na rua. Deus, eu estou percebendo que eu, quando começo a falar, eu literalmente julgo as pessoas muito rapidamente. Eu quero quebrar essa maldição na minha vida. Eu vejo que a minha avó fazia isso. Eu vejo que a minha mãe fazia isso. Eu não quero aceitar isso. Eu quero mudar essa forma de pensar. Então a unção vai quebrar o jugo. E vai quebrar por quê? Porque você parou para pensar sobre o seu modus operandi. Parou para pensar sobre a sua maneira de viver. Sobre a sua maneira de pensar. E é difícil porque a gente está tão acostumado a ser de uma maneira, principalmente se a gente nunca avaliou, porque determinadas coisas que você faz são literalmente repetições daquilo que você viu na sua infância. E o detalhe, muitas pessoas que têm batalhas com as suas mães, com os seus pais, ficam igual às suas mães e seus pais. E não percebem. Porque você nunca percebe em você o problema. Não é verdade? Você só percebe nos outros. Então eu quero trazer você esse entendimento espiritual, a capacidade de enxergar que você precisa quebrar a cultura. E há pessoas que já estão com uma cultura de que são atormentadas e acorrentadas por espíritos. E sempre estão culpando o diabo da maneira como elas lidam com outras. Já viu isso? Ah, foi o diabo que me tentou. Pergunta a pessoa que está do seu lado, já viu uma pessoa fazer isso? O diabo me tentou, eu estava ali com aquele chope na minha frente,
sem colarinho, gelado, eu fui lá e peguei o chopp. Satanás, sai de perto de mim. Aí toma o chopp inteiro. Você não coloca que a sua cultura dizer que foi o diabo que fez, retira de você a responsabilidade das suas decisões. Sim, o diabo existe, mas há coisas que ele nem precisa chegar perto. Você faz sozinho. Não é verdade isso? Você faz sozinho. Pastora, eu não quis, mas aquele homem tinha um diabo no corpo. E ele começou a falar as coisas comigo, você sabe que eu acreditei? Peraí, mas você acreditou, mas você pediu a Deus para te mostrar se aquilo era verdade ou era mentira? Você se colocou à disposição de ver os sinais de Deus? Como você pode dizer que o inimigo te enganou se você nem sequer pediu a Deus para te ajudar a perceber a situação que você estava vivendo? Entende isso? Nós precisamos nos responsabilizar em quebrar culturas, quebrar paradigmas, para que nós possamos entender o que é unção. Porque na unção você não fica lutando contra o diabo o tempo todo. Na unção você consegue vê-lo a 10.000 quilômetros de distância. Quando muitas vezes você é libertado de espírito de sedução, quem conhece o espírito de sedução? Seduction. Pergunta a pessoa do seu lado, conhece o espírito de sedução? A pessoa que é liberta daquilo, ela vê aquela pessoa que tem seduction, sabe aquela pessoa que tem seduction? Aí você já sabe, aquele ali, coitado, aquele ali que é fácil ver. A pessoa não está olhando as pessoas porque elas são, ela está olhando as pessoas como elas se apresentam, pacotes de franguinho assado na padaria. Quem já viu o franguinho assado na padaria? Fica rodando assim. Quem é a pessoa que é oprimida por um espírito de sedução, ela precisa da carne, ela precisa de frangos com farofa. Quem já comeu frango com farofa em padaria? Maravilhoso, uma benção. Outro dia eu falei aqui que é maravilhoso, paçoca, e lá em Volta Redonda me deram um pote desse tamanho de paçoca, abençoado. Eu espero que no domingo venha um frango com farofa. Mas o processo de Deus na nossa vida, ele vai se estender a uma profundidade muito maior, não só de quebrar paradigmas, mas de você perceber, o que faz você se vitimizar em certas coisas que você está sempre fazendo a mesma coisa. Tem gente que não sabe dizer não. Ei, gente que não sabe dizer não. Pergunta a pessoa de laranja que está perto de você, você não sabe dizer não? Olha, de verde, está igualzinho, hein? Então, você não sabe dizer não. Então você tem uma cultura que você precisa quebrar. Por que você não sabe dizer não? Porque você tem medo de ofender as pessoas. Você tem medo de magoar as pessoas. E aí você vai lá e diz, isso corrói você por dentro. Não é verdade? Isso destrói você por dentro. Mas aí você começa a pensar, peraí, mas por que toda vez que eu estou diante dessa situação, eu digo sim, eu não me posiciono para falar aquilo que eu realmente penso? Porque talvez você tenha sido criada a não ter limites, a não se posicionar com limites, a não falar aquilo que você pensa. Você está engolindo tantos sapos e tantas cicutas na sua vida. Não sabe dizer não? Então vamos quebrar essa cultura. Perceba como você é. Preste atenção de como você é. Perceba o que está acontecendo. Perceba. E à medida que você percebe o que está acontecendo, o que você faz? Você começa a mudar as suas atitudes. Não, nessa agora eu vou dizer não. A primeira vez que você diz não, o mundo desaba. Dentro de você, mas você tinha que quebrar esse paradigma, não tinha. Na segunda vai ser menos difícil. Agora na terceira você nem mais percebe. Quebrei, acabou, não há mais. Quando eu acho que uma coisa não está certa, eu vou lá e digo e acabou. Com muita sabedoria, com muito amor, mas eu vou dizer não. Pode fazer isso? Não, agora eu não posso, obrigada. Sinto muito. Você quebrou um
paradigma, você quebrou uma cultura de estar sempre dizendo sim, quando você deveria estar dizendo não. Agora, tem pessoas que adiam. Você tem a cultura de adiar. Vamos imaginar, imagine, ok? Pergunta a pessoa que está comendo chiclete, você é uma pessoa que vai adiando as coisas? Vai adiando. Amanhã eu faço, eu prego aquilo ali. Não, amanhã, sempre amanhã. Isso é uma quebra de... Não, isso é cultura. Para você quebrar, você tem que fazer hoje. Você tem que fazer hoje, você tem que perdoar hoje. Não adianta você ficar sendo consumido com as coisas que as pessoas fazem com você e não perceber, você não está percebendo o quanto isso está deixando você absolutamente triste e dentro de uma caverna. Então, se você tem a cultura de sempre adiar as coisas que você tem que fazer, o que você tem que fazer? Você precisa quebrar isso. Ah, mas eu não consigo. Consegue? A palavra de Deus diz que a unção vai quebrar o jugo. Seja ele qual for. Não há limite para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. A unção sempre vai quebrar o jugo. E se você tem o hábito de distância das situações e das pessoas, porque você tem medo de ficar magoada e de ficar ofendido. Sabe, há pessoas que têm tanto medo de serem magoadas, que elas se colocam numa distância tão grande, e olham o aquário e ficam longe das pessoas. Mas eu pergunto para você, isso te traz felicidade? Você não tem que quebrar essa cultura de se distanciar das pessoas? Será que realmente as pessoas não merecem um voto de confiança de você transformar isso? A unção quebra o jugo. Então, pare, medite, busque ao Senhor, ore por culturas que você nunca percebeu que você tem, que impedem você de alcançar e de crescer e se posicionar diante de Deus e do reino de Deus. E isso vai transformar a sua vida. Transformou a minha. E transforma a cada dia. Porque todos os dias eu me pergunto, o que eu preciso quebrar hoje? O que Deus quer me fazer ver de uma maneira diferente? Eu não vou buscar na minha mente, no meu coração, nos meus sentimentos. Eu vou buscar no Senhor. Porque a unção vem de Deus. Amém? Entendemos isso? Então vamos nos levantar e vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, oh Pai, queremos te pedir, Senhor, que aqueles que querem, estão me ouvindo nesse momento, querem quebrar a cultura, julgamentos, situações, Senhor, modus operandi, forma de viver, forma de pensar, forma de enxergar as coisas. Pai, derrame a tua unção, Pai. Senhor Jesus, derrame, Senhor, a tua verdade. Traga, Senhor Jesus, ao entendimento, que essa pessoa possa quebrar esse jugo, Senhor. Que ela possa quebrar, Senhor, a forma de fazer as coisas. Que ela possa se abrir, Senhor, à tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém.